Olá pessoal, um bom dia. Eu sou o professor João. Essa é a nossa aulinha de física de hoje. Bom, hoje nós vamos falar de energia potencial elétrica. Nós temos alguns tipos de energia potencial, dois deles que nós estudamos lá no nosso primeiro ano, né? A primeira é a energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica e energia potencial elástica. Só lembrando, a energia potencial gravitacional é aquela energia armazenada quando os corpos se deslocam verticalmente, né? Um exemplo muito clássico disso quando nós temos a queda d'água, né? Então, a energia potencial é armazenada, né, para a água, para que ela suba até o nível da barragem. Existe ali um armazenamento de energia e posteriormente essa energia pode ser transformada em outro tipo de energia, inclusive energia elétrica, que é um pouquinho diferente de energia potencial elétrica. O outro tipo de energia, que a gente também estudou lá no primeiro ano do ensino médio, é a energia potencial elástica. Ela surge ou ela é armazenada a partir da deformação dos objetos ou da deformação dos corpos, né? Quando se aplica, por exemplo, na ilustração aqui, você tem uma molinha, né? Então aplica uma força nessa mola, uma força na bolinha empurrando a mola. Então existe uma energia, né? Que é chamada de potencial elástica, porque essa mola deformou e a partir do momento que a mola restitui, ela vai devolver essa energia para o sistema. Então essa energia ela vai ser transformada num certo tipo de trabalho, tá? E esse trabalho pode, por exemplo, fazer com que essa bolinha, né, que aparece na figura aqui, se movimente, ou seja, a gente vai ter uma transformação da energia potencial elástica em um tipo de energia de movimento, tá? Então, a energia potencial, a gente percebe aqui nesses dois exemplos que a gente já conhece, que ela é um tipo de energia mecânica, tá? Então, essa energia mecânica, ela pode ser transformada em outro tipo de energia, ou seja, ser convertida em outro tipo de energia, ou em trabalho, tá? Lembrando o princípio que estabelece que energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida em um tipo de energia, de um tipo de energia para outro tipo de energia, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa energia potencial gravitacional da água que aparece lá em cima na barragem, quando a água cai, né, ou seja, ela tem a queda, ela está se movimentando, então a gente passa a ter energia cinética. Quando essa água cai, ela vai girar o motor ali, todo o sistema, isso vai ser transformado em energia elétrica que a gente pode usar na nossa casa, como energia luminosa numa lâmpada, como energia térmica, por exemplo, no aquecedor, no ferro elétrico, no chuveiro, enfim, a gente tem várias transformações. Então, a energia potencial é um tipo de energia mecânica que pode ser utilizada para realização de trabalho ou ser convertida em outro tipo de energia. Bom, e a gente tem o que a gente vai falar hoje de energia potencial elétrica. Só lembrando um detalhe, tá? Toda energia potencial, né? A energia potencial, ela se estabelece com a ideia de que surge um deslocamento de algo, tá? Então a energia potencial ela é definida, ou a sua origem se dá através do deslocamento de algo. Por exemplo, né, a água, né, no exemplo da barragem. A energia potencial gravitacional, se a gente pegasse o nível da água lá embaixo, né, então ela teria uma certa energia. Então, para que ela suba no nível normal dela até o nível lá da barragem, ela precisou fazer um deslocamento, né? Então, um deslocamento vertical, energia potencial gravitacional. Quando você pega, por exemplo, um livro em cima da mesa e levanta ele, se você está erguendo, ele está armazenando energia na forma de energia potencial gravitacional, né? Então, você produziu um deslocamento vertical. Bom, a energia potencial elástica, né, para que a molinha,
né, armazena energia potencial elástica, foi necessário aqui que houvesse um deslocamento, né? Foi preciso aplicar uma força aqui, realizar um trabalho, e a energia daquele objeto ou daquela pessoa que aplicou essa força foi transferida para a molinha. Então foi produzida aqui, se a gente pensar que era a posição original, né? A bolinha se deslocou um pouquinho, né? Da mesma forma, né? A gente pode produzir aqui um deslocamento nesse sentido. Então, a energia potencial, ela se dá a partir da mudança de posição de algo, tá? E aí já a gente fala especificamente da energia potencial elétrica. Bom, alguns exemplos aqui, ó, da energia potencial gravitacional surge, como eu havia dito, né, energia potencial, ela se dá a partir da ideia da capacidade de realização de trabalho, né? Como é que funciona, por exemplo, lá na usina, né? A água está aqui no reservatório, ela vai descer, né? Então a água está aqui no reservatório. Quando ela desce, essa energia mecânica, potencial gravitacional dela, é transformada em energia cinética, né? Porque ela vai ganhar velocidade. Quando ela chegar aqui embaixo, né? Vai ter todo o sistema de engrenagens aqui, então ela vai fazer rodar um equipamento, né? E esse que é chamado de gerador, e esse equipamento vai transformar essa energia cinética, que antes era energia potencial gravitacional, em trabalho, fazendo com que esse gerador gire, né? Esse gerador vai girar, e ao girar ele vai transformar isso em energia elétrica, tá? Como é que se dá essa transformação? A gente estudará isso um pouco mais no final do ano, tá? Então, a energia potencial gravitacional, ela entra aqui em toda essa engrenagem aqui, na forma de energia potencial gravitacional, e ela sai daqui na forma de energia elétrica, não de energia potencial elétrica, na forma de energia elétrica, né? Aí, a energia potencial elástica, quando você tem, por exemplo, aqui a suspensão de um automóvel, né? Quando você coloca peso no automóvel, né? Você está aplicando aqui uma força, e essa força vai produzir um deslocamento da mola, né? Um deslocamento, né? Uma compressão da mola. Então, digamos que ela tivesse um comprimento inicial, quando você colocar força, esse comprimento diminui, né? Então, gerou aqui um deslocamento. Então, se gerou um deslocamento, nós temos um tipo de energia potencial armazenada ali, né? Como a gente teve algo que foi deformado, mas que restabelece o seu formato original, esse algo é chamado de elástico, né? Então ele tem um comportamento, né, que apresenta uma elasticidade aqui, né? Elasticidade vem da ideia de deformação e restituição do seu formato original, tá? Então a gente tem aqui um tipo de energia que é chamado de energia potencial elástica. Bom, a ideia de energia potencial elétrica é mais ou menos a seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui, ó, uma partícula carregada, tá? E essa partícula ela está carregada com uma carga elétrica positiva. Se eu pegar aqui uma outra partícula Q0, né? E essa partícula Q0, né, for positiva, o que vai surgir aqui? Vai surgir uma força de repulsão, ou seja, essa partícula ela vai estar sujeita a uma força que vai empurrá-la, né, no sentido contrário, já que existe uma força de repulsão aqui, tá? Então, quando se eu pegar essa partícula aqui e empurrar essa partícula para um ponto aqui, né, mais próximo, né, o que vai acontecer? Eu realizei trabalho, por quê? Porque para empurrar ela para cá, eu precisei fazer uma força. Ao fazer uma força e produzir um deslocamento, eu estou realizando o trabalho. Eu estou gastando energia para transferir ou transportá-la desse ponto até esse ponto. Então, toda a energia que eu gastei está armazenada nela. Se eventualmente ela estando aqui, se eu soltá-la, ela, devido à força de repulsão, ela vai ser transferida ou vai ser arremessada para cá. Então, significa que ela possui, nesse ponto aqui, uma energia potencial elétrica, né? Então, a energia potencial elétrica me dá essa ideia de que, a partir da interação de uma partícula com o campo elétrico de outra partícula, ela pode se movimentar, ou seja, existe uma energia armazenada ali que pode fazer com que ela entre em movimento ou
possa sofrer a realização de um trabalho, né? Então, a ideia de energia está relacionada à capacidade de realizar trabalho. E eu até coloquei aqui, ó, a variação de energia de um sistema é igual, lembrando que essa letrinha grega aqui é um tal, significa trabalho. Então, a variação de energia de um sistema está associado à capacidade de realização de trabalho, né? Lembrando que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, ó, se eu peguei essa partícula aqui, apliquei uma força, né? Tá aqui. Produzi um deslocamento nela, então eu realizei trabalho. Se eu realizei trabalho, né? Significa então que existe uma variação de energia entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então tem uma diferença de energia entre esses dois pontos aqui, tá? Mesma coisa se eu fizer isso com a carga negativa, né? Se eu deslocá-la, né, quanto mais próximo, mais energia armazenada, né? Porque eu preciso realizar uma quantidade de trabalho maior, quanto mais afastado, menos energia armazenada, né? Uma observação, ó, a carga positiva pode deslocar a carga de prova até o infinito. Então, ó, isso aqui é a carga positiva, tá? Essa aqui é a carga positiva. E ela pode deslocar, como ela produz uma força de repulsão, até o infinito, né? Independente da distância, qualquer que seja essa distância aqui, sempre vai haver uma força de interação. Uma força de interação do tipo repulsivo. Então, vai sempre empurrar ela para cá, né? E isso pode levá-la até o infinito. Lógico, a gente fala de infinito, distâncias muito grandes, né? Por outro lado, a carga negativa pode deslocar menos a carga de prova. Por quê? Porque o máximo que a carga de prova vai chegar é até muito próximo dela aqui, né? Porque se elas se tocarem, a gente vai ter transferência de cargas, enfim, aí já... Então, o máximo que a carga negativa pode fazer é trazer essa carga aqui até muito próximo dela, né? Até uma distância muito próxima, né? Se tocar, já bagunçou, né? Então, nessas condições, a carga positiva ela tem mais condições de transferir energia para a carga de prova. Então, a carga positiva ela é passível de armazenamento de energia maior do que a carga negativa. A energia potencial, bom, então com isso, né, a energia potencial deve ser maior próximo da carga positiva do que da carga negativa. Então, para calcular a energia potencial elétrica, né, eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó, a energia potencial elétrica, tá? Muitas vezes a gente pode encontrar a energia potencial com a letra U, tá? Então, eventualmente, se você estiver estudando, apareceu a letra U, significa que é energia potencial. Então, vai ser igual ao K0, lembrando que o K0, né, quando a gente tem esse zero aqui, significa que a interação é no vácuo, né? Para todos os efeitos, a gente acaba sempre estudando essas interações no vácuo, né? Vezes um módulo, né, ou o valor da carga que está produzindo o campo e o valor da carga de prova, né? Então, o valor das duas cargas em análise dividido pela distância, tá? Só lembrando, a gente estudou campo elétrico, a gente estudou força elétrica e a distância lá era ao quadrado, aqui não é ao quadrado, tá? As cargas entram na expressão com seu sinal real. O que significa isso? Se for positivo, trato como positivo, se for negativo, trato como negativo, tá? Então, dependendo das cargas, eu tenho que colocar. Aqui não tem mais aquela ideia de módulo, tá? Então, tá aqui a expressãozinha, né? A energia elétrica, ela pode ser negativa, positiva ou nula, né? Porque, eventualmente, a gente pode ter um valor de energia nula, né? Dependendo do estudo dos sinais, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Como a gente está falando de energia, né, a gente já aprendeu, a gente estudou energia lá no primeiro ano, energia mecânica, estudou energia no segundo ano, energia térmica, e agora a gente está falando de energia potencial elétrica. Mas independente disso, a unidade no sistema internacional é o Joule, tá? Ao redor de uma carga positiva, a energia potencial elétrica é positiva, ao redor de uma carga negativa, a energia potencial elétrica ela é negativa. Um exemplo, né? Ao colocarmos duas cargas pontuais Q1 e Q2, Q1 igual a 5 microcoulombs e Q2 igual a 2 microcoulombs a uma distância de 30 centímetros, realizamos trabalho, né? Então, imagina que eu tenha essa carga aqui, né?
Então, se eu aproximar essa carga próxima a essa, eu vou ter que aplicar uma força, produzir um deslocamento nela. Ao aplicar uma força e produzir um deslocamento, eu estou realizando o trabalho, né? Então, se eu realizei trabalho, toda a energia que eu gastei na realização de trabalho está armazenada na forma de energia potencial elétrica ou energia potencial eletrostática, que é a mesma coisa. Então, determine a energia potencial eletrostática armazenada. Resolução. Então, primeira coisa, levantamento de dados, né? Quais são as informações que são dadas no exercício? Q1, 5 microcoulomb, tá aqui, ó. Lembrando que microcoulomb é igual a 10 a menos 6. Q2, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância que foi dada aqui, 30 centímetros. Lembrando que 30, se é centi, né? Aqui é 10 a menos 2. Agora vamos para os cálculos, né? Vou utilizar a equaçãozinha da energia potencial eletrostática, energia potencial. Professor, mas lá era Qzão e Qzinho, não tem problema, tá? Só lembrando que eu posso usar para carga Q maiúsculo ou Q minúsculo, posso usar Q maiúsculo e Q minúsculo, Q1 e Q2, QA, QB, tanto faz. É só lembrar que aqui eu preciso colocar os dois valores de carga que estão sendo analisadas, tá? Então, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, o K, 9 vezes 10 a nona, como ele não falou que é no vácuo, a gente já vai partir do pressuposto de que as cargas estejam interagindo no vácuo. Q1, 5 vezes 10 a menos 6 e Q2, 2 vezes 10 a menos 6. A distância, 30 vezes 10 a menos 2. Lembrando que aqui não é ao quadrado. Bom, agora basta eu fazer a continha, né? Aí como eu tenho calculadora científica, eu já fiz, mas aí você pode fazer a continha manual sem grandes problemas, né? Daria 2, 10, 3, daria para simplificar, 3, 3. Energia potencial elétrica é igual a 0,3 joules, né? Então essa é a respostinha para o nosso exercício. Conteúdo bem tranquilo, tá, pessoal? Dá pra gente desenvolver bem isso daí, tá? E eu vou deixar para vocês essa listinha de exercício para trabalho, tá? Então façam resolução. A única exigência que eu quero de vocês é que todas as vezes, a partir de agora que vocês forem copiar um exercício, eu quero antes do exercício que vocês coloquem o nome. Antes do exercício, coloca nome, o número e a turma, tá? Porque eu preciso identificar os trabalhos e às vezes vocês enviam as imagens no e-mail, manda no e-mail da mamãe e tal, e eu fico tendo muito trabalho para identificar. Então manda a imagem com o nome e o número da turma antes do exercício. Então vai começar a resolver, coloca nome, número e turma. Pronto, que aí apareceu na imagem, já fica fácil para eu identificar. Tá bom, pessoal? Bom trabalho!